Bom, então esse aqui é o circuito do rampa dupla. Como é que ele funciona? A primeira coisa que faz é o VIN passa por essa chave eletrônica. Essa chave eletrônica é controlada pelo microprocessador. Então a primeira coisa que o microprocessador faz é enviar o comando para a chave eletrônica para entrar VIN. VIN então entra por aqui, gera uma corrente aqui, ó. Gera uma corrente I aqui nesse resistor. Então essa corrente I desvia pelo capacitor e vai para a saída do operacional e ele carrega esse capacitor com uma corrente constante. Né? Então isso aqui é um circuito chamado integrador. Então o circuito integrador ele gera uma corrente aqui proporcional ao VIN que carrega o capacitor com corrente constante. Como o capacitor se carrega com corrente constante, você vai ter a tensão no capacitor subindo como se fosse uma rampa. Né? Aqui no caso, como a tensão passa pelo capacitor do menos para o mais, você tem aqui nesse ponto aqui, você tem uma rampa caindo. Né? Aliás, desculpa, do mais para o menos, né? Do mais para o menos, agora sim está certo, do mais para o menos. Você tem então aqui uma rampa caindo, né? Essa rampa aqui é proporcional ao VIN. Se o VIN for grande, ela cai mais. Se o VIN for pequeno, ela cai menos. Né? Esse circuito aqui é um amplificador inversor. Então, nesse ponto aqui, na saída do inversor, você vai ter a rampa subindo ao invés de descendo. Né? Então, ao invés da rampa descer, né, ela vai subir. E lógico, também é a mesma coisa. Se o VIN for maior, ela sobe mais. Se o VIN for menor, ela sobe menos, dependendo do valor do VIN. Né? O que o microprocessador faz? Ele manda o comando para a chave eletrônica para entrar VIN. E VIN entra por 500 milissegundos. Então, a rampa tem 500 milissegundos para subir. O quanto ela vai subir depende do VIN. Se o VIN for grande, ela sobe muito. Se o VIN for médio, ela sobe pouco. Se o VIN for pequeno, ela sobe menos ainda. Né? E aí, depois de 500 milissegundos, o microprocessador manda um outro comando para a chave e a chave bate para menos VRF. Né? Quando a chave bate para menos VRF, se VIN sobe a rampa, VRF, menos VRF desce a rampa. Então a rampa vai descer com a mesma inclinação, não importa qual o valor inicial do VIN. Por que ela desce com a mesma inclinação, não importa o valor inicial do VIN? Porque ela desce sempre com VRF. Né? Essa tensão aqui é uma tensão fixa. Geralmente ela é menos 1 volt. Então ele sobe com VIN, dependendo do valor de VIN, e ela desce sempre com menos 1 volt. O tempo que demora para a rampa descer é proporcional ao VIN. Então, se o VIN for pequeno, você vai ter menos tempo para a rampa descer. Né? Se o VIN for médio, vai demorar mais. E se o VIN for grande, demora mais ainda para a rampa descer. Então a rampa é proporcional ao tempo ao VIN. Né? Quanto mais tempo, mais o valor de VIN. Se você tiver o tempo de descida, esses tempos aqui, né? O tempo de descida. Se você tiver o tempo de descida igual a 500 milissegundos, que é o mesmo tempo de subida, né? Se você tiver o mesmo tempo de subida e o tempo de descida forem iguais, você tem VIN igual a VRF. Por quê? Ele subiu e desceu no mesmo tempo. Então é a mesma tensão. VIN e VRF são a mesma tensão, só que invertidas. Né? E aí é fácil de descobrir qual é o valor de VIN. Imagina, por exemplo, que o tempo de descida seja metade do tempo de subida, 250 mili. Metade. Então isso significa que o VIN é metade de VRF.
O processador, então, como ele mede o tempo de descida é medido pelo processador. É o número de clocks que o processador dá durante esse tempo, ele sabe qual é o tempo de descida. Se o microprocessador sabe o tempo de descida e ele sabe o valor de VRF, ele pode fazer o cálculo e sair aqui por essas saídas. Essas saídas podem ir para um display de LCD ou para qualquer outro lugar que você queira. Então o microprocessador vai fazer a seguinte conta. Ele vai fazer Vin é igual ao tempo de descida, ao tempo de subida, sobre o tempo de descida, vezes o VRF. Então, se os dois forem iguais, Vin é VRF. Se o tempo de descida for metade, desculpa. Vin é igual ao tempo de descida sobre o tempo de subida vezes VRF. Tá, agora tá certo. Se os dois forem iguais, lógico, Vin igual a VRF. Agora, se esse aqui for metade desse, né? Você vai ter metade do VRF, né? O rampa dupla, ele tem a vantagem de ser muito preciso. Basicamente, ele é um circuito RMS, né? Qualquer sinal de entrada vem é medido, não importa se ele variar, se tiver ruído, tal, ele sempre consegue medir. Ele é muito preciso porque ele basicamente faz a integração aqui do sinal de entrada. Qualquer ruído, qualquer coisa aqui vai ser acumulado nessa rampa para poder ser medido, né? E ele tem a desvantagem de ser muito lento. Ele é o mais lento dos conversores. Em compensação, ele é o mais preciso.